E aí, gente, tudo bem? Hoje vamos fazer uma correção da atividade, página 41. Então, pega aí o seu livro e vamos para a parada obrigatória. Então, vamos lá, questão 7. Descreva a composição do solo e o relacione aos três sistemas que compõem a Terra: litosfera, atmosfera e hidrosfera. Gente, vamos primeiro tentar lembrar o seguinte, né? Quando a gente fala dos sistemas, a gente tem que sempre lembrar que são os três. Então, a atmosfera, camada de quê? De gases. Hidrosfera, toda a água que a gente vai ter aí relacionada ao nosso planeta. E a litosfera, que é essa parte mais sólida. Aí volta para o enunciado da questão, que às vezes vocês ficam com dúvida, tá? Então, era para descrever a composição do solo relacionando, então, esses três sistemas. Qual é a resposta esperada, que eu coloquei para vocês? O solo compõe a superfície do planeta e é formada por fragmentos de rochas. Há água, seres vivos e matéria orgânica resultante dos processos de decomposição de restos de plantas e animais. E como a gente faz então essa relação? Está relacionado à litosfera porque, litosfera é a camada o quê? Superficial, né, da crosta terrestre. Então a gente vai fazer essa ligação com a litosfera. E aí, o que mais a gente tem que fazer com a hidrosfera? Porque a gente sabe que nessa camada a gente contém o quê? Água. E a atmosfera? Por causa do ar que a gente também encontra aí dentro do solo, tá? Então, quem errou, para um pouquinho, né? Dá uma pausa, apaga e corrige. Se sua resposta está bem parecida, significa que está certa. Então, você não precisa aí corrigir. Vamos para a questão 8. Leia o trecho abaixo e identifique se os termos sublinhados correspondem a rochas ou minerais. E justifique sua resposta. Então, vamos lá. O granito é formado principalmente por quartzo, mica e feldspato. O que a gente precisava fazer primeiro era identificar os termos sublinhados. Então, a gente tem granito, quartzo, mica e feldspato, tá? E qual é essa relação que a gente vai fazer aí e qual vai ser essa justificativa? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que identificar, né, se era uma rocha ou um mineral. Quando a gente fala do granito, a gente sabe que é o quê? Uma rocha. E todos os outros são o quê? Minerais, tá? Então, vamos lá para a resposta esperada de vocês. O granito é uma rocha, pois, como indicado no trecho, é composto de outros minerais, que no caso aí é o quartzo, a mica e o feldspato, que são minerais com sua constituição bem definida. Então, o que a gente precisava fazer é lembrar do conceito de rochas. Rochas não são agregados de minerais? E a gente sabe que os minerais eram o quê? Aqueles materiais que tinham uma composição química o quê? Bem definida, tá? Então, se aqui estava escrito que o granito é formado principalmente desses minerais, o granito só poderia ser o quê? A rocha, certo? Vamos para a questão 9. Questão 9 era para analisar o gráfico abaixo e responder. Sobre o que esse gráfico? Principais países compradores do minério de ferro brasileiro em 2012, tá? Então, gente, sempre tem que tentar analisar aí os dados, tá? Olha bem aí para o gráfico, a gente vai ver que a maior parte dele, 45,78%, tá falando de compradores. Então, quem é aí o país que mais compra? Tá em amarelo, que é o quê? A China, tá? E depois a gente tem o quê? A Itália. Depois a gente tem, esse azulzinho aqui claro, que é o Japão e assim por diante. Analisamos então aqui o gráfico, compradores de minérios de ferro brasileiro. Então são esses países que estão o quê? Comprando. Tem muita gente ainda que está com dificuldade de analisar gráfico, tá? Então sempre vai ter essa legenda. Então você procura aqui as cores e lê aqui em cima para saber sobre o que está falando. Para depois a gente ir para o item A. Item A, vamos lá. No título do gráfico é mencionado o termo minério de ferro. Por que o ferro é considerado minério?
você vai completar essa resposta com base nas informações do gráfico, tá? Então, você vai complementar essa resposta com a informação do gráfico. Primeira coisa, gente, que a gente falou na última aula sobre os minérios. O que eram os minérios? Lembra que toda vez que a gente tem um mineral com valor econômico, com alguma importância, ele é chamado de quê? De minério. Então, toda vez que temos rochas ou minerais com valor econômico, ele é chamado de minério. É a primeira parte aqui do item A, que está pedindo para descrever. E qual é a segunda? Com base aí para a gente usar com base no gráfico. E com base no gráfico, o que a gente percebe? É evidenciado pelo gráfico, né, que ele indica que ele é comprado por outros países. Então, primeiro, porque ele possui uma importância econômica. E como isso é evidenciado aí no gráfico? A gente vê que vários países estão fazendo o quê? Estão comprando esse minério, tá? Vamos para o item B. A China é a principal produtora de aço no mundo, produto feito a partir do ferro. Relacione essa informação com o que é mostrado no gráfico. Aí o que a gente percebeu aqui no gráfico, quando a gente estava olhando, é que a China, ela compra mais ou menos quanto aí, ó, 45,78% do minério de ferro do Brasil, certo? E aqui no item B está falando que a China é a principal produtora de aço. E esse aço ele é feito a partir do quê? Desse minério de ferro, tá? Então, resposta esperada. Dentre os países mostrados no gráfico, a China é a principal compradora de minério do ferro brasileiro. A gente já tinha visto. Provavelmente para a produção do quê? Do aço, né? Já que o minério de ferro ele é uma base para fazer o aço, a gente consegue observar pelo gráfico que ela é uma das principais compradoras aqui, que a gente viu, 45,78%. E provavelmente para fazer essa produção do aço. Questão 10. Procure identificar objetos na sua escola ou na sua residência cuja matéria-prima para a produção são as rochas. Tente identificar e classificar essas rochas. Se necessário, faça uma pesquisa nos sites como o Serviço Geológico do Brasil. Gente, então isso daqui é uma resposta pessoal, né? Mas a gente consegue observar o seguinte: se você estiver aí na sala ou no quarto, você vai conseguir ver que você está cercado por materiais que são feitos ou de rochas ou de minérios, tá? Então, eu vou colocar aqui algumas respostas esperadas para vocês verem se encaixam aí com o que vocês escreveram. Então, você poderia citar aí panelas, colheres, pilão feito de pedra-sabão e outros tipos de rocha, esculturas ou estátuas em mármores, pedra-sabão, outras rochas como pedra-pones, utilizadas no banho, entre outros, tá? No mínimo aí você já teve aí um acesso a uma pia, por exemplo, tá? Feita de granito ou algum material, alguma mesa aí feita de mármore, certo? Questão 11. Ao ser exposto a grandes variações de pressão e temperatura, o granito transforma-se em gneiss, outro tipo de rocha, sem que seus minerais passem para o estado líquido. Como você classificaria o gneiss? Justifique a sua resposta. Gente, só aqui no enunciado, só para falar que passou por uma transformação, a gente tem que lembrar, né? Quando a gente está falando das rochas, que só tinha uma rocha que passava por transformação, que é aquele processo de metamorfose. Então, só pode ser o quê? A rocha metamórfica, tá? Metamórfica. Então, volta aqui. É uma rocha metamórfica, pois é originada a partir de transformações de outra rocha, o granito, por alterações de pressão e temperatura, sem que os minerais passem para o estado líquido. Então, quando a gente falou lá da formação da rocha metamórfica, lembra que ela era a única que era proveniente de rochas pré-existentes, tá? Como a magmática ou a sedimentar ou outra metamórfica. E para ela se formar, ela passava por um processo que envolvia alta
pressão e com isso a gente tinha um elevado o quê? Temperatura. Isso tudo fazia com que os átomos eles se realinhassem, certo? Então a gente tinha aí uma reação atômica, tá? Naquela menor partícula lá que a gente vai ter da matéria. Gente, bem, é isso. Se vocês ficarem com dúvidas, mandem um e-mail para mim e até a próxima.